Salve, torcida palmeirense! Chegando com mais um vídeo, trazendo para vocês aqui no canal Verdão React as últimas informações do Palmeiras nessa segunda-feira agitada, uma semana de muita expectativa do torcedor palmeirense. O Verdão, antes do compromisso pela final, grande final da Libertadores contra o Flamengo. Na sequência temos a informação bombástica: André Herman revelou a estratégia de Abel Ferreira para fazer uma reviravolta e fazer com que tudo mude e o Verdão se acerte e volta o caminho das vitórias. Aqui no canal Verdão React, todos os dias com notícias, informações, notícias do Palmeiras para vocês. Vamos lá pro corte, se inscreva, deixa o like, quero deixar os créditos ESPN Brasil, link na descrição. Não esqueça de ativar o sino das notificações. Bora pro vídeo, torcida palmeirense. Mas agora a Academia de Futebol do Palmeiras, a Jalile Elias está por lá. É semana de decisão da Conmebol Libertadores, mas antes disso, claro, o Palmeiras ainda tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Tá pensando no Grêmio ou tá pensando na viagem, hein, Jalile? Oi, Bruno, tudo bem? Bom dia aos fãs de esporte, também aos amigos do estúdio. Eu tô aqui na Academia de Futebol, como você falou, onde ontem torcedores do Palmeiras vieram dar aquele apoio final, né? Se despedir do time aqui em São Paulo antes da grande decisão. No momento, o time ainda tá pensando no Grêmio, que tem jogo amanhã, mas já se prepara para viajar para Porto Alegre, porque depois não volta mais para São Paulo, Bruno. Vai direto de Porto Alegre para Lima. Então, ontem foi o seguinte, foi uma demonstração de apoio, mas também teve cobrança, tendo em vista, claro, as atuações ruins, os resultados ruins do Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E falando em resultado ruim, no sábado o Palmeiras ficou no empate com o Fluminense no Allianz Parque, empate em 0-0 e chegou a 4 jogos sem vencer justamente nessa reta final de temporada. Com isso, o Flamengo, que venceu na rodada, abriu 4 pontos de vantagem na liderança, faltando apenas 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Então aí o que aconteceu? O Abel, na entrevista coletiva depois do jogo contra o Fluminense, tinha jogado a toalha, falou que o campeonato estava entregue, mas a apuração de mais cedo dos nossos companheiros André Hernan e Bruno Andrade é que essa declaração do Abel realmente soou como uma possível rendição, mas que a mensagem externa do Abel, na verdade, ela esconde uma postura bem diferente de dentro do clube. Então, mesmo admitindo que esse título do Campeonato Brasileiro tornou-se improvável, o Abel mantém o grupo em alerta para aproveitar qualquer possível vacilo, qualquer tropeço do Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas fato é que o Palmeiras vai pro tudo ou nada neste sábado contra o Flamengo, visando pelo menos, Bruno, garantir um título nessa temporada. Lembrando que se o Palmeiras não ganhar nem o Brasileirão, nem a Libertadores, vai ser o primeiro ano do Abel à frente do Palmeiras sem vencer nenhum título, sem levantar nenhuma taça. Mas como você falou, antes desse compromisso no sábado, o Palmeiras tem compromisso nesta terça-feira contra o Grêmio em Porto Alegre pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo às 9h30 da noite. Então, como vai ser essa programação do Palmeiras? Hoje o Palmeiras treina neste momento, na verdade, aqui na Academia de Futebol. Às 3 horas viaja para Porto Alegre, amanhã às 9h30 encara o Grêmio e na quarta-feira, então, vai direto da capital gaúcha para Lima, onde começa a se concentrar visando o tetracampeonato da Libertadores, tetracampeonato inédito no futebol brasileiro, que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vão buscar, mas apenas um vai conseguir, Bruno. No sábado, hein? Faltam 5 dias, então, Jalile, para essa grande decisão. Vamos ouvir, enquanto isso, o que o Abel Ferreira falou, então, depois do empate do Palmeiras contra o Fluminense. Vamos ver. Que acháramos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Eu quero saber o seguinte, e a enquete está no ar, tá? Mas eu quero bastidores. O Palmeiras jogou a toalha ou não? Não. Não jogou, André Hernan? Não. Isso aí é o que? É cena? Se a gente falar aqui que é cena, vai parecer que os caras estão ali mentindo, estão escondendo alguma coisa. Tá muito difícil. Há um entendimento de que o Palmeiras deu mole nesses 4 jogos, de que houve uma queda técnica, que houve uma queda física, de que houve uma queda mental. Isso por alguns fatores. Não podemos deixar de falar que o Palmeiras caiu de rendimento e isso é responsabilidade, querendo ou não, da comissão técnica, de quem está lá no dia a dia, mas existe por trás disso tudo um número de jogos que é muito grande e que isso a comissão técnica detectou. A comissão técnica do Palmeiras faz uma conta de que o Palmeiras, se bater campeão da Libertadores e for ao Mundial, pode bater 76 jogos.
E aí uma comparação, o Liverpool, por exemplo, chegou a 63 jogos a temporada, comparando com o futebol europeu que tem um calendário diferente, jogando espaçado a cada 3 dias praticamente, tendo data FIFA, tendo essa última data FIFA que acabou que o Palmeiras pegou alguns jogos e os 3 últimos vai fazer fora de casa, teve alguns jogadores que ficaram fora, teve os jogadores que foram lesionados, perdeu o Paulinho, perdeu o Lucas Evangelista, não teve lá o Richard Rios, o Evangelista estava jogando bem e aí acabou perdendo, é um pilar no meio campo, então assim, uma série de fatores, e que a bomba estourou agora. Mas agora o Palmeiras tinha que estar se preparado para esse momento. Reta final e tal. E aí, nesse momento, você tem uma queda técnica de alguns dos principais jogadores. Vamos colocar Flaco Lopes, vamos colocar Facundo Torres, Sosa. Esses jogadores tiveram uma queda técnica. Felipe Anderson oscilou e tal. Então, assim, um conjunto de fatores que faz com que o Abel entenda que ficou difícil, mas no discurso se coloca algo no sentido de tipo, tá difícil, o adversário tá mais perto, mas nos bastidores, quem conhece o Abel Ferreira, quem trabalha com o Abel Ferreira, quem está no dia a dia com o Abel Ferreira, sabe que ele vai competir até o final, e esse discurso do tipo, da porta para fora tá difícil, o adversário tá praticamente campeão, mas da porta para dentro vocês vão deixar mesmo isso acontecer? Entendi. Então, serve também para você dar uma movimentada internamente. Ô Bruno Andrade, a nossa pesquisa aqui está dando 52%, quem não votou, vota, tá? 52% entendendo que é jogo do Abel, que faz parte do jogo, da estratégia psicológica para essa final da temporada. Pelo que você conhece da estratégia dele por aí, é estratégia ou realmente ele entende que tá difícil, esquece, focar na Libertadores e é a temporada inteira valendo no sábado? Ponto 1, opinião é estratégia. Ponto 2, informação também é estratégia. Enquanto o Hernan curtia bastante o show do Oasis, mais cedo a gente em conjunto conversou com muitas pessoas do entorno do Abel, do entorno do Palmeiras, para tentar entender se de fato era estratégia ou se era o Abel jogando a toalha. Eu vou falar por mim, conversei com uma pessoa muito próxima ao Abel, e como o nosso programa /live é Fala Fonte, abre aspas, e essa frase é impactante, e ontem à noite compartilhei ela com o Hernan e também com o Felipe, e agora compartilho com você, Bruno, antes que fique com ciúmes e inveja, porque eu acho que você tem que participar no nosso grupo fechado lá. Mas enfim, abre aspas, ele não vai desistir de nada, ele não desiste de nada. Uma pessoa que conhece o Abel há muito tempo, ou seja, muito próximo ao Abel, que confia, acredita que as declarações dele no último jogo, pós-último jogo, é claramente para mais uma estratégia para quem sabe ali mudar um pouco o foco do Flamengo, incomodar o Flamengo. Naturalmente ele sabe que o título é muito improvável, é muito difícil, são 4 pontos para tirar em 3 jogos, não é fácil, tendo aí a Libertadores pela frente no fim de semana em Lima. Mas o Abel, daquilo que eu conheço e já vi o Abel no Braga, acompanhei o Abel de longe no PAOK, não acompanhei tão bem quanto vocês aí presencialmente o Abel no Brasil, mas acompanho daqui e conheço muitas pessoas do entorno do Abel. O Abel quer ganhar sempre. Eu vou lembrar aqui um caso muito específico, o Abel em Portugal de férias, jogando pádel com os amigos. Ele queria destruir os amigos no pádel. O que era para ser uma brincadeira, para o Abel era muito sério. Para os outros era risada, era brincadeira, era curtição. O Abel é tão competitivo que até o jogo de pádel entre amigos ele quer vencer. Então, claramente, nesse ponto, não é só opinião, é informação. O Palmeiras, ou no caso o Abel, não desistiu, apesar de, evidentemente, perceber que é muito, muito difícil. O Flamengo hoje é o favorito. Se o Bruno tá trazendo esse bastidor do pádel, eu tenho um dele com as filhas jogando baralho. Quando ele joga carteado com as filhas, ele quer ganhar das filhas. Não, é verdade. Não, eu acredito, mas que verdade, loucura, pô. É verdade. Ele quer ganhar das filhas no carteado. Então, eu tenho certeza... É competitivo. Eu tenho certeza quão competitivo ele é, e ele é um cara que além de tudo, não sabe perder. Sim. A gente vê nas entrevistas que quando ele perde, ele tá doido da vida e às vezes ele até exagera em algumas entrevistas, não é verdade? Sim. A gente já viu ele explodir em entrevista. Claro, exato.
Mas eu acho que dessa vez, eu não tenho a mesma informação que vocês, tá? E, poxa, vocês têm as melhores informações possíveis, mas eu acho que ele tá sendo realista dessa vez. Posso ser sincero? E acho até que a resposta a gente vai ter, sabe quando? No jogo contra o Grêmio. Vocês acham que no jogo contra o Grêmio ele vai escalar pé embaixo, todo mundo? Mas eu acho que, assim, se cabe uma opinião nesse caso, eu nunca vejo o Abel abrir mão das competições. Também nunca vi. Pneu no puxeta, paizão. Não, é só um detalhe. Você é meio folgado, desgraçado, pô. Não, verdade, mas eu nunca vi ele abrir mão. E indo na linha de formação de vocês, ele não vai abrir mão fácil, assim. Mas se ele tropeça contra o Grêmio... Não, mas a gente tem a informação... Pra não ficar no que a gente acha. A gente tem informação se ele vai escalar força máxima contra o Grêmio? Vamos apurar. Não, assim, ó. O que é força máxima? Vamos lá. Carlos Miguel, Kelvin, sim. Gustavo Gomes. Depende do núcleo de saúde e performance. Tá. Então, assim, se a turma do núcleo de saúde e performance falar assim, Abel, ou a comissão técnica, João Martins, Castanheira, tal, Thiago, o Sousa tá no limite, não dá. Tá. O Flaco Lopes precisa de meio tempo. É o que aconteceu com o Grêmio no jogo do Botafogo, que o mundo caiu em cima da cabeça do Mano Menezes. E aí o Mano Menezes, depois da coletiva, teve que explicar por que o Carlos Vinícius não jogou o jogo inteiro. Entrou depois no segundo tempo e quase empatou o jogo naquele jogo maluco que foi Botafogo e Grêmio. E aí ele teve que explicar. Tivemos uma conversa com o jogador, o departamento médico falou, vai estourar o Carlos Vinícius, o cara já fez 9 gols na temporada, ele é importante, mas teve uma conversa com o jogador e chegou-se à conclusão, beleza, vamos jogar meio tempo, vamos entrar a partir do minuto do segundo tempo, do minuto 10 do segundo tempo. Então, assim, depende muito do que o Núcleo Saúde e Performance vai entregar para a comissão técnica de necessidade. De repente, vamos guardar esse cara, vamos usar ele em Lima. Esse cara aqui vai estar pronto em Lima. Então, a força máxima é muito relativo. Entendi. Né? É muito relativo o que é o melhor. E assim, é importante a gente citar aqui nessa história toda de, jogou a toalha ou não. Na partida contra a LDU, que a gente citava aqui a volta do voo do Palmeiras. De Quito para cá. De Quito para cá, que foi muito baixo astral, que o Abel estava muito para baixo, que muita gente falava assim, poxa, difícil, né, o Abel, assim, tá sempre para baixo. Ele foi um cara que até depois teve que tomar um remédio aí para dormir. A gente mostrou a imagem dele no ônibus. Nossa, desolado. Você falou que ele pediu um remédio para dormir. Pediu um remédio para dormir e tal depois, enfim, apagou e tal. Mesmo com tudo isso, uma frase que eu até trouxe aqui no Fala Fonte, depois eu falei muito isso na nossa live lá, direto do Allianz, no dia do jogo contra a LDU, era assim, o Abel gosta desse tipo de desafio. Sim. Ele curte esse tipo de desafio. Pô, tá 3-0 contra, mas, cara, tá ali sangue no olho. Dessa vez, o cenário não mudou muito, mas existe sim, um pouco de um banho de realidade, na questão de que, ficou difícil e porque o Palmeiras deu muito mole. Sim. Porque, assim, desde o jogo do Mirassol, o Palmeiras não pontua. E nesses 4 jogos, se eu não me engano, só aquele gol de bicicleta do Vitor Roque. Só. E depois, contra o Santos não fez. Contra o Vitória não fez, contra o Fluminense não fez. Um gol só, é verdade. É muito pouco. Então, assim, há uma queda de rendimento do time do Palmeiras, que a comissão técnica detectou, claro, fazendo um meia-culpa pelo trabalho, e obviamente há uma autocrítica, não precisa nem dizer que existe uma autocrítica, porque existe essa autocrítica da comissão técnica em relação ao rendimento baixo do time nesses últimos jogos, mas existe uma série de fatores que a comissão técnica tem detectado que chegou nesse momento e o time caiu de rendimento. E obviamente chega essa semana, que é a semana de Libertadores, e aí é levantar o moral do time, e ontem teve uma demonstração bacana na academia de futebol. Que a torcida foi lá. A torcida foi lá. Muito bem, meus amigos palmeirenses, e aí, será que o Abel Ferreira jogou a toalha mesmo? Será que o título está entregue? Teremos a confirmação no confronto contra o Grêmio, a próxima partida do Verdão. Vale mais que 3 pontos, meus amigos. Vale também chegar com uma moral elevada para a final da Libertadores contra o Flamengo no final de semana. Mas e aí, né? O que vamos ter realmente a comprovação de que se realmente o Verdão
pensa mesmo mais aí na Libertadores é dependendo da escalação que o Abel Ferreira vai mandar a campo contra o Grêmio. Se ele mandar um time bem forte, né, um time mesmo que não seja aquele 100% titular, mas mandar um time ali muito forte, aí dá pra gente acreditar aí que realmente o Verdão não largou mão do Campeonato Brasileiro. Mas agora, se ele mandar um time praticamente reserva ali, poupando a maioria dos titulares, ou pelo menos os mais importantes do elenco, aí a gente pode tirar a conclusão de que realmente, né, o Palmeiras está pensando 100% e exclusivamente aí, pelo menos nessa semana, na Libertadores, né? Então, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro, que vem de uma eliminação aí para o Lanús da Argentina, então pode muito bem o Atlético, né, surpreender diante do Flamengo aí, buscar 3 pontos, né, buscar aí porque eles, né, não estão na zona de classificação para Libertadores, então pode ser uma pedra de tropeço aí no caminho do Flamengo. Enquanto o Verdão vai enfrentar o Grêmio em busca de 3 pontos, mas vamos saber aí como o Abel Ferreira vai montar esse time, daí a gente vai poder tirar as nossas conclusões de que se realmente o Verdão ainda pensa em lutar, em buscar, em brigar até o final por esse título de Campeonato Brasileiro, né, disputando aí contra o Flamengo. É isso, meus amigos, quero saber também a sua opinião. Poupa contra o Grêmio e usa força máxima na Libertadores, lembrando que pode, né, torçamos para que isso não aconteça, mas Deus me livre, né? Tem alguma baixa, alguma lesão, alguma coisa, né? Algum jogador importante, né? Isso vai prejudicar bastante o Palmeiras na final, né? Então fica esse dilema. Poupa, né? Guarda os jogadores aí para final ou não? Você acha aí que tem que sim botar um time forte para tentar garantir os 3 pontos, porque o Grêmio, meus amigos, o Grêmio em casa é um time muito inconstante, né? O time, recentemente em casa, o Grêmio, ele perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Mirassol em casa, né? Então empata bastante também em casa aí, né? Então, apesar que vem de uma vitória contra o Vasco, mas é um time que é muito irregular em casa, né? Então, o Verdão pode se aproveitar disso tudo e buscar a retomada. Uma vitória seria muito importante para chegar com uma moral elevada aí para a final, né? Para bater de frente com o Flamengo e, se Deus quiser, fazer com que o Flamengo fique no cheirinho, fique no vice novamente, não é mesmo, meus amigos? Ative o sininho, se inscreva. Vou ficando por aqui, um forte abraço e fui!